Como eu faço para aprender a programar? A faculdade está teórica demais e eu não estou entendendo. Disseram que eu preciso aprender lógica de programação. Eu não sei por onde começar. E tantas outras frases nós ouvimos dia após dia. Todas se resumem a um grande medo, dificuldade ou dúvida sobre como começar a programar. O curso que eu vou falar hoje, que é um curso que está numa promoção num pacote, que nós prestamos a descrição aqui por alguns dias ainda, possivelmente. O curso que eu vou apresentar hoje, Lógica de Programação, Programação Procedural, é um curso que nós criamos exatamente para ensinar você a programar. Mais exatamente, ensinar você a programar no paradigma procedural. Alguns me perguntam, bom, mas eu fim em algum lugar que eu preciso aprender lógica de programação. Se alguém fala em lógica de programação, em geral, eles querem dizer lógica de programação no paradigma procedural. Porque existem várias outras formas de pensar um programa, formas de resolver um determinado problema, criar um código para isso, e cada uma segue por um formato, uma lógica, um paradigma diferente. Um deles, que normalmente é o primeiro a ser ensinado, é o da programação procedural. É aquele que às vezes um professor ensina, programar é como trocar uma lâmpada ou trocar o pneu do carro, você tem que fazer esse passo, depois desse, depois desse, depois desse. Esta é apenas uma forma de criar programas. Existem outras. Nós temos cursos sobre orientação a objetos, programação funcional, programação orientada a eventos e outros formatos. Nós vamos falar aqui sobre aprender a programar no paradigma procedural, que é o que, em geral, aquilo que chamam de lógica de programação. Como que você aprende lógica de programação? Como que você aprende a, dado um problema, resolvê-lo? Como você decora todos os comandos de uma linguagem? Eu vou mostrar a nossa abordagem. O nosso curso de lógica de programação, programação procedural, se divide em 4 módulos, 4 semanas. Dá para fazer em 4 dias? Provavelmente não, mas talvez 8 ou 12 dias. 2, 3 dias intensivos para passar por cada semana? Provavelmente sim. Se você já tem experiência, alguma experiência, já viu alguma coisa de alguma linguagem, talvez um dia mesmo para cada um. Ok, olha só. Semana 1. O que nós estamos fazendo aqui? Aula 1, uma introdução. Aula 2, construindo um primeiro jogo. Nós vamos criar um jogo. Talvez o jogo mais simples que se consiga imaginar. Adivinhe um número. O jogo é, sei lá, diz 7 e diz para você, adivinhe o número. Você digita 6, ele diz, errou. Se você disser 7, ele diz, acertou. Parece difícil? Não. 3, 4 linhas de código e nós temos este jogo. Eu mostro, explico os comandos que utilizamos para construir esse jogo em JavaScript e mostro. A aula seguinte é um desafio. Em vez de você dizer acertou ou errou, você diz acertou ou errou e o número é maior ou errou e o número é menor. Essa é a sua tarefa. Você pegou aquele jogo e você tem que fazer mais um código. Para isso, você vai usar o comando if. Na aula 2, quando construímos o jogo, nós já usamos o comando if, porque a gente tem que saber se acertou ou errou. É o comando C, é o teste, que você testa ou é uma coisa ou é outra. Então, nós já mostramos. Mas agora, na aula seguinte, você tem que usar aquilo que nós mostramos na aula anterior. Na aula seguinte, nós resolvemos. Você não conseguiu? Não tem problema. Você olha ali, temos a solução. Está em dúvida? Você pode nos acionar pelos grupos de WhatsApp e tal, e a gente ajuda. Mas a sequência, em vez de um programa de computador que coloca lá, número é 7, adivinha o número, não tem muita graça. Então, nós mostramos como gerar um número randômico. Então, cada vez que o programa roda, é um número diferente. Mas aí a gente já coloca, tudo bem, mas agora você vai dizer se quer um número de 1 a 10, ou de 1 a 20, ou de 1 a 50. E é você que vai fazer o código que vai fazer essa seleção, um número entre 1 e 10, ou um número entre 1 e 50. Já é mais um desafio. Mas depois a gente faz o seguinte, nós dizemos, não, você não tem um número, vão ser 2 números. Nós mostramos o código com 2 números. Então tem um número, talvez seja 5, e o outro é 7, e você tem que acertar, você tem que ir testando até acertar os 2 números, até dizer o 5 e depois dizer o 7, ou vice-versa.
Ok. Aí a gente lança, tudo bem, fizemos isso, né? 2 números. E se forem 3? Aí você faz, ok. Então, 2 números tem um código, 2 vezes. Aí com 3 números, você tem que fazer esse código 3 vezes. Você tem que testar o número 1, o número 2 e o número 3. Esse é o desafio para você. E está terminada a nossa primeira semana. O que nós ensinamos de códigos que você tem que decorar ali? Como criar uma variável, como ler uma informação, um comando de entrada de dados, que é o prompt, como exibir uma informação, um comando de saída de dados, que é o alert, o if, que é um comando de teste, o while, que é um comando de loop, porque ele vai testando, testando até ele acertar todos os números. Nós vimos poucos comandos. Nós dissemos para você, bom, agora você vai ficar decorando esse comando. Não, nós desafiamos você a fazer algumas resoluções de desafios para as quais você vai ter que usar esses comandos. Este é o primeiro módulo. O que acontece na sequência? Na sequência, veja, a gente falou que tinha que adivinhar 3 números. Bom, até ali nós fizemos tudo isso apenas no navegador, ou seja, eu venho aqui no próprio navegador do Chrome, digito about blank, teclo Enter, digito botão direito, inspecionar e console. Eu já vou digitando isso aqui mesmo. Por quê? Porque quando você está no zero e começa, às vezes a dificuldade está até em... E isso que é o programador experiente nem se dá conta, ele nem lembra quais os primeiros dias que ele estava começando a programar. Às vezes a dificuldade é como é que eu instalo? Qual é a versão? Deu erro. O editor ou o ambiente que eu estou usando está diferente do vídeo, porque saiu uma nova versão, está em inglês ou em português. Pequenos detalhes desse tipo que frustram, que atrapalham, que ajeitam. Olha, no meu computador não está rodando, ou na minha máquina do serviço não deixa instalar. Então a primeira coisa que nós usamos é o próprio navegador. Aqui nós mostramos, né? Nessa primeira semana, nós mostramos, eu falei comando de saída de dados. Por exemplo, esse, alert, olá mundo. Eu mostro. Comandos de entrada de dados, prompt, entre com um número. Tudo isso é ensinado naquelas aulas todas. E aí você tem aqui e digita um número. E o if, o while, etc. Só na segunda semana é que nós começamos a dizer, bom, agora nós vamos usar um editor, o Sublime. Nós vamos salvar um arquivo, nós vamos ler um arquivo, nós vamos rever aquilo que foi visto na primeira semana, só que agora construindo um arquivo com um editor. O Sublime é um editor super fácil, qualquer computador você consegue instalar, rodar. E aí entramos na sequência em introdução a arrays. O que são arrays? Arrays são usados para você guardar uma sequência de números. Por exemplo, na primeira semana eu tenho, por exemplo, let n1 igual a, sei lá, 9, let n2 igual a 7, let n3 igual a 6. Na verdade são os números randômicos, porque antes disso a gente já mostrou como criar os números randômicos. E aí eu testo o n1, testo o n2, testo o n3. Na sequência eu tenho o desafio, por exemplo, de onde você diz quantos números são para adivinhar. Não são 3, ou 2, ou 1. O usuário que diz, vão ser 10, vão ser 50 números. Vai ficar 1 hora jogando o jogo. Vai ser 50 números, tem que adivinhar todos eles. Aí você já não pode criar assim. Você tem que usar uma coisa do tipo let n igual a 9,7,6. Um array de 3 números. E ele tem os 3 números. O 9, o 7 e o 6. E pode ter um quarto número. Se eu fizer, ó, n de 0 é o 9, n de 1 é o 7, n de 2 é o 6. Mas eu posso ter n de 3 agora é igual a 5. Significa que agora são 4 números. Então, o array me permite trabalhar com qualquer volume de números. E nós começamos na segunda semana a trabalhar com os arrays para resolver um problema, para poder criar um jogo que você tem que adivinhar vários números. E aí nós começamos a trabalhar com esses arrays, e daí nós precisamos aprender a percorrer os arrays. E aí começamos a colocar outras coisas. Vamos mais a fundo nos comandos de loop, por exemplo, o while, vamos ensinar uma coisa chamada break, uma coisa chamada continue, e vamos colocando mais desafios. Ao final, nós terminamos a segunda semana. O que nós vamos ver na terceira e na quarta semana? Nós vamos continuar melhorando o nosso jogo. Por exemplo,
Quem sabe, em vez de ser um número, por exemplo, 9, eu tenho que adivinhar o número 9. Não, talvez eu tenha que adivinhar o ponto x e y. O que significa isso? Que agora eu tenho um ponto que tem x e y. E aí eu tenho que ter o ponto x e eu tenho que adivinhar o ponto y. E já que estamos com pontos, talvez eu possa fazer, por exemplo, um cálculo de distância e eu digo, olha, era 9 e 5, eu botei 9 e 3 e ele me diz, você está a 2 de distância. Ah, então talvez seja 7 e 5, ou talvez seja 9 e 5, ou 9 e 1, e você começa a pensar na distância para chegar. Estão melhorando o joguinho, mas estamos mostrando estruturas mais sofisticadas. Depois, na última semana, a gente entra em funções, e aí com as funções nós podemos melhorar esse código. Nós aprendemos muita coisa? Não, nós não aprendemos muita coisa. Nesses 4 módulos, que no quarto a gente vê então funções principalmente, nós não aprendemos tantas coisas assim. Mas aquelas coisas que nós aprendemos, ler e receber dados, enviar dados, criar variáveis, fazer loops, fazer ifs, fazer algumas formas matemáticas, tipo fazer a raiz quadrada do delta x mais delta y ao quadrado, os cálculos de distância, coisinhas do tipo, fazer essa estrutura de pontos, fazer o arrays, fazer as funções. E é isso. Só que essas coisas nós estamos aprendendo o que eu chamo de organicamente. Não é que você pegou, a aula de hoje é sobre funções, a aula de hoje é sobre arrays. Não. É colocando isso e colocando você a criar desafios. Lá pelas tantas, você está criando um jogo que tem uma série de pontos, então é um array. Esse array é de objetos literais, isso aqui chama um objeto literal. Então é um array de pontos e você percorre e tal. Quando você olha, não é tão simples assim, já é uma certa sofisticação e você nem percebeu, porque você foi a cada desafio, colocando uma linha a mais, outra linha a mais, resolvendo o desafio. Se não conseguiu resolver, vendo a resposta do desafio. Então você não decorou, você apenas viu a necessidade de usar. Ah, eu não tenho 3 pontos, eu tenho N pontos, então eu tenho que usar um array. Aí não é números, é pontos com x e y. Ah, então eu tenho que usar um objeto literal. Eu preciso isolar o cálculo da distância. Eu quero deixar uma coisa que eu diga só a distância e ele me diz a distância entre os pontos. Então eu tenho que criar uma função. E você vai aprendendo programação, programando o básico. Esse básico com esses pequenos comandos para criar um pequeno programa, mas é o primeiro passo de você aprender programação. Este é o nosso curso de Lógica de Programação Procedural. Este curso está dentro de um pacote, num valor, e sinceramente o valor do pacote mais do que paga só esse curso, principalmente se ele ajudá-lo a dar o primeiro passo para começar a programar. E a minha visão é, fazendo esse curso, você vai ver que programar não é um bicho de 7 cabeças, não é um fim do mundo, nem mesmo é tão difícil assim. O importante é você, a cada passo, a cada novo recurso, comando, estrutura de dados, sintaxe, você vá praticando e praticando, de forma que aquilo se torne apenas uma parte a mais do seu vocabulário de uma linguagem de programação. Esse é o objetivo do curso Lógica de Programação, Programação Procedural.